Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Amigos, olha que quadro lindo está atrás de mim. Olha essas nuvens, olha essas montanhas, olha esse sol irradiando, olha essas nuvens que linda, né? Amigos, quando a Bíblia fala realmente que Deus, em Salmo 19, né, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos, é verdade. Deus realmente ele é um artista. Deus criou o planeta, a vida na Terra, para que nós fôssemos felizes. Nós estamos estudando a verdade sobre a morte. A morte não é um plano de Deus. A morte é um intruso no nosso planeta. Deus não criou a morte. Não é plano, e nunca foi plano de Deus a morte. Deus criou a vida, Deus criou a plenitude. A morte entrou no planeta. Depois nós vamos estudar um tema, quando encerrarmos esse sobre a morte, nós vamos estudar a verdade sobre a origem do mal. Se Deus é amor, por que, que o mal existe? Se Deus é amor, por que existe tanto sofrimento e violência? Precisamos estudar sobre isso. Mas de antemão eu quero te dizer que Deus ele é muito amoroso e ele criou esse planeta lindo para que seus filhos, as suas criaturas pudessem desfrutar das belezas da natureza, da comunhão, da comunidade, da alegria e da felicidade. Deus criou alegria, Deus criou regozijo, Deus ama que as pessoas se relacionem bem, Deus ama a família, Deus ama a alegria, Deus ama o belo, Deus criou todas essas coisas. Infelizmente o pecado, e a gente vai ver isso também, o pecado ofuscou tudo isso. O pecado trouxe tristeza, mazela, dor, sofrimento e a morte. O pecado trouxe a morte. Vamos ver mais um texto dentro desse tema sobre a morte, a verdade sobre a morte? Seja bem-vindo ao nosso canal Ouvindo a Voz de Deus com o tema A Verdade sobre a Morte. Você tem compreendido até aqui o que a Bíblia diz? Tudo bem se você não concordar com as coisas que eu digo, não há problema algum. Eu vou deixar meu telefone na descrição e você pode estar entrando em contato comigo e podemos juntos conversar sobre esse assunto. Se você desejar estudar mais a Bíblia sobre esse assunto e outros assuntos, também está aí o meu telefone. É só você me mandar uma mensagem, Vitor. Eu desejo estudar a Bíblia com você. Desejo juntos estudarmos a Bíblia. Eu dou estudos bíblicos online. E se você quiser, podemos estudar juntos a Bíblia online, pelo WhatsApp ou Google Meet, o que você desejar. E te mando todo o material para o seu WhatsApp e juntos nós estudamos a Bíblia Sagrada. É importante você estudar a Bíblia. Sabe por quê? Muitas pessoas dizem muitas coisas, cada uma diferente umas das outras. Isso é perigoso demais. Nós precisamos estudar a Bíblia Sagrada, o que a Bíblia diz, e é o que eu estou tentando fazer com você. Espero que você esteja entendendo e compreendendo. Estará na descrição lá embaixo o meu telefone. Me mande uma mensagem, uma ligação, dizendo que quer estudar mais a Bíblia, quer entender mais a palavra de Deus. Nós vamos marcar um encontro, encontros online, e assim vamos crescer juntos no conhecimento da Bíblia Sagrada. Unicamente a Bíblia. Amigos, Adão e Eva pecaram no jardim do Éden. A Bíblia diz que se eles pecassem, certamente morreriam. Pois bem, eles morreram. Não está conosco até hoje. Eles morreram, Adão e Eva. Mas e a morte? A morte ficou somente para eles? Ou a morte passou para o mundo inteiro? Todas as gerações de Adão e Eva até os dias de hoje. Olha o que diz Romanos, no capítulo de número 5. Tem um texto muito interessante. Romanos, o capítulo de número 5. Deixa eu abrir aqui, Romanos 5, peraí. Diz o seguinte. Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte também passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quantos pecaram? Todos. E nesse todos está incluindo eu? Sim. Nós todos pecamos. Nós somos pecadores. E por sermos pecadores, Romanos capítulo 6, verso 23, vai dizer: porque o salário do pecado é a morte. Se eu e você somos pecadores, o salário do pecado é a morte. Mas, Vitor, eu não tenho pecado.
Vitor, eu não sou pecador. Se você acha que não é pecador, eu vou te mostrar um texto que está lá em 1 João. Olha só, 1 João, o capítulo de número, deixa eu achar aqui, 1 João, o capítulo de número 1, verso 8. 1 João, capítulo 1, verso 8 diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Portanto, a Bíblia diz que você é um pecador. Jesus falou: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas o que é pecado? O que é pecado? A Bíblia também diz. Em 1 João, o capítulo 3, verso 4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Presta atenção e vamos juntar o quebra-cabeça. Deus falou para Adão e Eva que certamente morreriam se desobedecessem, que é pecar. O salário do pecado é a morte. Se eu e vocês somos pecadores, não podemos dizer que não somos, porque estaremos enganando a nós mesmos. Sim, nós somos pecadores. Nós transgredimos a lei de Deus. Qual lei? A lei dos 10 mandamentos. Essa é a lei moral de Deus. Nós quebramos, nós transgredimos essa lei. Constantemente quebramos essa lei. Isto é pecado. Nós vamos estudar depois sobre a lei, tá bom? Mas pecado é a transgressão da lei de Deus. Por causa dessa transgressão, Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas que morte? Morte física ou morte espiritual? As duas coisas. A transgressão da lei, o salário por transgredir, exige a morte física do transgressor. Por isso Jesus morreu fisicamente na cruz, para substituir a sua morte. Você sabia disso? Na cruz era para ser eu, pois o salário do pecado é a morte do transgressor. Quem pecou foi eu e não Cristo. E por que Cristo morreu na cruz e não eu? Porque Cristo pagou o preço no seu lugar. A lei exigia a morte física do transgressor. Por isso Jesus morreu fisicamente. Portanto, amigos, o que eu estou tentando te dizer é que a morte entrou no planeta por causa do pecado. A morte física e espiritual também, mas eu foco na física. E quando eu falo morte física, não faz sentido você morrer e continuar vivo em algum lugar. Então você não morreu. Você continua vivo. Mas a gente viu que não há nenhum texto que apoie esse pensamento. Portanto, o pecado ocasionou ao ser humano a morte física. Descer à sepultura por causa do pecado. Por causa da desobediência aconteceu isso. Tudo bem? Deu para entender isso? O pecado trouxe a morte física. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus pagou o preço no seu lugar e no meu lugar. Jesus prometeu que vai nos ressuscitar dos mortos. Aquelas pessoas que morreram fisicamente, desceram à sepultura e estão dormindo, Jesus prometeu que vai ressuscitá-las em sua segunda vinda. Que privilégio! A vida não acaba na sepultura. Claro que você está dormindo, a pessoa está dormindo na sepultura. Mas há uma esperança de um retorno, de uma ressurreição na volta de Jesus. Depois, nós vamos estudar esse tema sobre a volta de Jesus. Há muitos temas para estudarmos, mas hoje nós estamos estudando a verdade sobre a morte e o que o pecado ocasionou ao ser humano. O pecado trouxe a morte física, mas Jesus prometeu a vida eterna. Tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um forte abraço.